Meus caros alunos, estamos a abrir nossa 16ª aula, 16º encontro. Hoje vamos falar a respeito da transferência e contra-transferência. Dois fenômenos interessantes em se tratando da psicanálise, do processo terapêutico. Vamos apresentar a vocês os recursos que nós preparamos, que eu preparei, para que vocês possam ter uma iniciação aos conceitos e para que vocês possam se dar conta da importância deles na aprendizagem da psicanálise e no tratamento terapeuta analisando, analista e analisando. De antemão, ontem, revendo o nosso trabalho, aula dada, eu me apresentei em 2 tropeções, que é muito justo chamar a atenção de vocês. Observem, eu usei uma expressão diferente para a palavra enfatizar. Portanto, observem. E usei novamente, como só ia acontecer, aquele famoso escorregão, usei a expressão terapia psicanalítica. Terapia psicanalítica. Fiz uma invenção e coloquei um Szinho aí. Meia culpa, meia culpa, meia culpa. Bem, vamos em frente. Hoje o nosso assunto é transferência e contra-transferência. Sejam bem-vindos, tenham uma boa disposição. Acredito que o material é muito interessante. Vamos então, vamos em frente. Vamos abrir com uma canção, provavelmente do conhecimento de vocês, Fix You, canção de Coldplay, que nos coloca dentro desse contexto. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. Em português. Quando você tenta o seu melhor, mas não consegue. Quando você consegue o que quer, mas não o que precisa. Quando você se sente tão cansado, mas não consegue dormir. Preso ao contrário. E as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Quando você perde algo que não pode substituir, quando você ama alguém, mas isso é desperdiçado, poderia ser pior, luzes vão te guiar para casa, inflamar seus ossos, e eu tentarei consertar você. E lá no alto, ou lá embaixo, quando você está apaixonado demais para deixar passar, mas se você nunca tentar, você nunca saberá. Apenas o que você vale, luzes vão te guiar para casa, inflamar seus ossos, e eu tentarei consertar você. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Quando você perde algo, você não pode substituir. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, e eu. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Eu prometo a você que aprenderei com meus erros. Lágrimas escorrem pelo seu rosto e eu. Luzes vão te guiar para casa, inflamar seus ossos. E eu tentarei consertar você. And I will try to fix you. Então, temos um comentário dessa canção, muito interessante, e vai ao encontro da nossa experiência de transferência e contra-transferência. Essa aqui é a motivação da nossa aula de hoje. Vocês podem procurar na internet a canção e podem refletir o conteúdo desta provocação.
muito interessante. Bem-vindos então ao nosso trabalho. Vamos abordar transferência e contra-transferência. Mudando o bloco, também como palavras provocativas na nossa abertura, transferência e contra-transferência, nós já fizemos uma jornada, nós estamos no 4º módulo, já ouvimos essa palavra diversas vezes em diversos contextos. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais a experiência da transferência e contra-transferência. Observem, sempre tenho dito, muitos aqui se encontram por uma questão de cultura, de uma área diferente de provocação, um hobby, e muitos também estão aqui por uma profissionalização. Aqueles que se dirigem, que fazem parte do grupo da profissionalização, lembre-se dos 2 conselhos: necessidade da análise pessoal para experimentar a técnica da psicanálise, é necessário, é um imperativo categórico, experimentar análise pessoal e fazer-se acompanhar de uma supervisão. Supervisão quando do início dos trabalhos no mercado. Certamente muitos trabalham com outras terapias e têm um trabalho muito próximo ao da psicanálise, mas vejam que a psicanálise tem uma especificidade. Ela se apresenta dentro de uma complexidade, ela vai mexer com o inconsciente. Então, não que tenhamos pouca seriedade em outras terapias, mas a psicanálise se apresenta dentro de desafios complexos. Então, como é importante a experiência da análise pessoal e como é importante, depois da formação, manter uma supervisão, alguém com mais experiência que vai acompanhá-lo em sua jornada, em sua caminhada. Então, voltando para a questão da transcendência, vejam, vou chamar a atenção para os pontos mais significativos. A transferência envolve a projeção dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e conflitos. Isso acontece no dia a dia e vai acontecer no tratamento terapêutico, na experiência da psicanálise, onde analisando e analistas se apresentarão. E com certeza o analisando experimentará a transferência. Transferirá sentimentos seus, desejos seus, conflitos seus ao analista. É esse fenômeno que estamos a estudar hoje. Evidentemente, chamando atenção para alguns pontos. O analisando tende a repetir padrões de relacionamento e comportamentos em terapia que são representativos das experiências passadas. Existe um deslocamento emocional, dirigido, no caso, à pessoa do analista. É bom ter consciência disso. Por outro lado, a relação pode ser amistosa, de convergência, e pode ser uma relação de divergência, então de resistência. A transferência pode se manifestar como uma resistência à terapia, onde se busca evitar os conflitos. Pode-se fazer uma experiência de convergência e, de repente, uma idealização do analista. O analisando idealiza o analista e atribui qualidades superiores. A idealização pode ser uma defesa contra a sua ansiedade, uma repetição de padrões de apegos anteriores. Acontece o desenvolvimento de fantasias em relação ao analista, que revelam realmente desejos internos, conflitos e medos. Por outro lado, nós temos reações de contra-transferência da parte do analista.
A transferência pode envolver questões de poder e controle da relação terapêutica. E o analista deve estar muito atento para não fazer uso disso de uma maneira manipuladora. A transferência é uma ferramenta crucial, necessária para que a terapia aconteça. É uma ferramenta que provoca mudanças. Então é natural que o analisando transfira na sua experiência terapêutica sentimentos, desejos, emoções para o seu terapeuta. E natural que o terapeuta, nessa relação, faça uma contratransferência. Uma contratransferência sempre consciente. Então, aqui existem alertas para o analisando. O analisando pode confundir a relação terapêutica com relação com pessoas reais, pode passar por uma dependência excessiva do analista, atenção, pode evitar conflitos internos, pode experimentar reações intensas emocionais que poderão perturbá-lo, pode ocorrer uma distorção na percepção do analista. Do ponto de vista do analista, está muito atento à contratransferência. É importante que o analista tenha consciência de suas próprias reações emocionais à contratransferência. Importante que o analista mantenha os limites profissionais para não prejudicar o analisando. O desafio de interpretar é significativo. Erros de interpretação pode ser prejudicial. Já falamos do analista não fazer uso do poder, da autoridade, e o analista deve estar ciente do impacto emocional que a transferência pode ter sobre ele mesmo. Isso aqui é apenas uma iniciação, mas é esse contexto que nós vamos trabalhar hoje. O analisando experimenta a transferência e o analista experimenta a contra-transferência. O fenômeno é natural e faz parte da natureza da psicanálise. Tanto o analista quanto o analisando devem estar atentos a esse fenômeno para que possa ser bem trabalhado. Mudando o bloco, natural que partamos do nosso famoso mapa de transferência e contra-transferência. Vocês observem apenas as colunas principais. Importante que saiamos daqui hoje com o conceito de transferência, um conceito de contra-transferência. Saibamos falar sobre transferência e contra-transferência. Entendamos o que é uma transferência positiva, quando existe realmente uma sincronicidade. Transferência negativa, quando existe um distanciamento. Transferência erótica, quando existe um envolvimento. A dinâmica da contratransferência e transferência em diferentes abordagens. Transferência em relações passadas, transferência em relação ao crescimento pessoal e a questão do lugar da ética. Abrindo um pouquinho o panorama, só para observar vocês. Então, com relação ao conceito de transferência, é importante que nós tenhamos o conceito, tenhamos uma explicação para a origem desses sentimentos, evidentemente que nascem de figuras importantes da nossa passado, da nossa infância, o papel da terapia no sentido de ajuda, tipos de transferência que já foram comentadas, que é uma de sincronicidade positiva, que é um de distanciamento negativa, que é um de envolvimento erótico e outras, e como se maneja, como é que se trabalha com isso, o terapeuta e o analisando. Com relação à contra-transferência, a definição, reconhecer e aceitar que isso acontece no processo terapêutico, existem riscos e armadilhas quando
não nos damos conta dos limites, daí a necessidade do supervisor, da análise pessoal e autoanálise. Avançando com relação a um tipo de transferência positiva, características, que é essa identificação, essa afeição, esse amor ao terapeuta. Utilidade, o vínculo ajuda a trabalhar o processo terapêutico. Desafios, manter os limites profissionais. E isso permitirá resolver e integrar o processo terapêutico. Com relação à transferência negativa, atenção. Características de hostilidade, rejeição, distanciamento, raiva em relação ao terapeuta. Porque você está projetando experiências passadas não bem trabalhadas e, de repente, o terapeuta revive contigo, com você, aquelas experiências. Então, muita atenção na abordagem, existe impacto no processo terapêutico, desafios e, ao mesmo tempo, oportunidades. Com relação à transferência erótica, é o famoso envolvimento da parte do analisando desejos e fantasias sexuais em relação ao paciente. Necessário limites éticos, buscar o significado psicológico desse tipo de relacionamento e estar muito atento aos desafios no manejo. Trabalhar de uma forma terapêutica e alguns casos clínicos que podem ilustrar esse fenômeno. Com relação à contratransferência dinâmica, importante entender as próprias reações do analisando e do analista. Influenciam no tratamento, com certeza, faz parte. E, em relação aos casos de identificação, muita atenção. A questão da administração profissional das estratégias para trabalhar a contratransferência e necessidade da supervisão ao profissional e sempre se colocar em formação contínua. Transferência e diferentes abordagens de terapias humanísticas, temos diversas, então uma delas terapia humanística, abordagem TCC, comportamentais e cognitivas, uma intenção de integrar métodos diferentes em terapias e o papel das pesquisas e o que se tem conseguido em termos de evidências. Em relação à transferência e relações passadas, elaboração de traumas, a transferência pode ajudar e muito nesse sentido de construir, de reconstruir, de ressignificar os traumas, pode identificar padrões repetitivos de relacionamento quando são prejudiciais, disfuncionais, pode conectar muitas informações com a experiência da infância, figura dos pais, dos cuidadores, pode levar a uma cura e uma integração e pode trabalhar, desenvolver novos padrões comportamentais, mais padrões afirmativos de relações mais saudáveis. Processo de transferência e crescimento pessoal provoca e contribui na construção da autoconsciência, da transformação pessoal e das relações futuras, empoderando o paciente e levando o paciente a uma maturidade. Depois a questão dos limites falsos e verdadeiros, a questão do lugar da relação ética do profissional. Perfeito? Esse é o contexto que nós vamos trabalhar hoje. Neste momento, neste bloco, eu apresento a vocês o texto que se inspira na estrutura do mapa mental. Então, em forma narrativa, descritiva, para que vocês, depois do vídeo aula, no tempo oportuno e necessário de estudo,
vocês revisitem o vídeo aula e, em revisitando o vídeo aula, procure sempre aquele texto que está ligado ao mapa mental. É um texto pequeno, vamos calcular aqui, acredito que tenhamos 8 páginas em uma linguagem facilitada, trabalhando cada um dos conceitos: transferência, contra-transferência, o que é transferência positiva, o que é uma transferência negativa, o que é uma transferência erótica, o que seria uma dinâmica da contra-transferência, transferências e abordagens terapêuticas, transferências e relações, transferência e crescimento pessoal e, finalmente, ética e limites. Devido ao nosso tempo, vamos fazer só a leitura do conceito, para que sejamos iniciados nesse universo da transferência. Em relação à transferência, a transferência é um fenômeno psicanalítico onde sentimentos, desejos e expectativas de um indivíduo são projetados em outra pessoa, no caso aqui, no terapeuta. Vai se falar da origem dos sentimentos, da terapia, dos manejos, de tipo de manejo. Com relação à contra-transferência, refere-se às reações emocionais e psicológicas do terapeuta. É o reflexo das próprias questões inconscientes do terapeuta, sendo também um fenômeno comum e faz parte do processo. Depois, a importância de reconhecer e aceitar o uso terapêutico da contra-transferência, riscos da contra-transferência e a importância da supervisão e análise ao terapeuta, para que não se perca e para que não avance além do limite. Muitas vezes o caso ele não tem as condições necessárias para trabalhar casos de média ou grande complexidade. Muita atenção para essa observação. Vocês, no início do trabalho de vocês abordarão casos básicos, casos intermediários e casos avançados, complexos. Entendo que você vai até onde a sua terapia lhe permitiu. Quando nós experimentamos a terapia, a análise pessoal, nós experimentamos a metodologia, a técnica da psicanálise. E em experimentando a técnica da psicanálise, nós nos damos conta dos nossos limites, até onde nós podemos trabalhar a diversidade dos casos. Essa é uma recomendação muito importante. Transferência positiva, o conceito. Na transferência positiva, o paciente projeta sentimentos de admiração, amor, convergência, sincronicidade ao terapeuta. Então, terapia, desafios de uma forma positiva, exemplos, resolução e integração. Com relação à transferência negativa, observe o contrário. Envolve sentimentos de raiva, desconfiança em relação ao terapeuta. É muito comum acontecer que analisando se apresente e de repente você dá conta de uma resistência, muitas vezes feroz, acentuada, ou indiferença, ou distanciamento. Faz parte, transferência negativa faz parte. Então, a origem desses sentimentos, como se faz a abordagem, o impacto. Com relação à transferência erótica, famosas, né, em filmes, em literatura, a transferência erótica ocorre quando o paciente desenvolve sentimentos românticos ou sexuais pelo terapeuta. Alerta ao envolvimento. Aqui a questão da postura ética, o significado psicológico para trabalhar esses conflitos internos, o manejo desses casos. E quando você se der conta que muitas vezes experimenta uma experiência dessa e não tem as condições necessárias para avançar, indique alguém
que tenha mais expertise, alguém que tenha mais know-how, para não se perder no processo, na postura profissional. Com relação à dinâmica da contratransferência, o autoconhecimento é essencial para o terapeuta no manejo da contratransferência. Ele deve reconhecer e entender suas próprias reações emocionais para manter uma prática de resultados. Então, aqui se fala da influência do tratamento, casos onde a identificação é muito forte, como gerenciar a necessidade sempre da supervisão. Discutir casos com supervisores ajuda a entender melhor as próprias reações. Um outro item, transferências e abordagens. Na psicanálise, a transferência é um elemento que faz parte do processo. Entender o lugar da contratransferência, da transferência e contratransferência. Temos outros tipos de abordagens, sim, a psicologia humanista, com as suas terapias humanistas, ou outras terapias que não a psicoterapia. A abordagem da TCC, da teoria cognitivo-comportamental, tem uma boa estrutura, uma boa metodologia. Na psicanálise, sempre que puder integrar métodos diferentes, sempre ajudam a observar o que as pesquisas nos oferecem. Com relação às transferências e relações, é importante. A transferência em terapia oferece um espaço para se voltar aos traumas, reconstruir, ressignificar, purificar. Ao projetar os sentimentos antigos no terapeuta, o paciente pode reviver e reavaliar experiências traumáticas. Evidente que isso faz parte do processo de cura. Então, atenção aos padrões repetitivos, conexão com a infância. Explorar essas conexões sempre oferece insights. O caminho da cura e da integração. E novos padrões de comportamento, comportamentos afirmativos, positivados. Com relação à transferência e crescimento pessoal, a transferência aumenta significativamente a autoconsciência, ajuda a entender as projeções. Isso permite transformação, relações futuras. Entendimento e a resolução da transferência tem um impacto positivo nas relações futuras. Empoderamento mais alimentado, autoestima elevada, maturidade emocional, mais seguro de si, capacidade melhor ou melhorada para trabalhar emoções complexas. Finalmente, o lugar da ética e dos limites. A ética na gestão da transferência é primordial. Manter a conduta profissional é uma condição sine qua non, é uma condição necessária. Os desafios, necessidade de levar a sério na formação essa consciência profissional. Relação terapeuta e paciente é feita nesse contexto. O manejo adequado da transferência é significativo para manter uma relação saudável. Finalmente, é importante proteger tanto o paciente quanto o terapeuta. Perfeito? Aqui nós estamos no clima, no espírito do trabalho de hoje. Depois, com calma, vocês se voltem para esse recurso pedagógico. Neste bloco, nós temos acesso ao texto oficial, Entendendo a Psicanálise. É o artigo oficial do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, Transferência e Contratransferência. Apresento a vocês o texto, identificando apenas alguns pontos para observarem depois na revisita ao vídeo aula ou na revisita aos anexos. Como sabemos, a psicanálise é uma abordagem terapêutica, trabalhando com análise em processos mentais e emocionais. Nesse contexto, 2 conceitos são essenciais, esses que nós estamos a trabalhar: transferência e contratransferência. Tanto o analista quanto o analisando
são motivo do nosso estudo. A contratransferência é considerada uma parte normal da relação terapêutica, já nos demos conta disso. O espírito, a natureza desse artigo, se apresenta nesses 5 itens. A transferência é uma projeção de sentimentos do paciente para o terapeuta. A contratransferência é a atitude, a postura do terapeuta, do analista, em relação ao cliente. A transferência é normal, é benéfica para o processo terapêutico, bem como a contratransferência. A consciência da transferência e da contratransferência é necessária, tanto para o terapeuta quanto para o analisando. Então, transferir sentimentos e desejos inconscientes do cliente e do paciente ao terapeuta. Aqui é uma definição, vamos ver se ela agrega novas informações. Transferência é a transferência de sentimentos e desejos de uma pessoa para outra pessoa, no caso, analisando e terapeuta. Há vários exemplos de transferência na psicanálise, a gente vai se dar conta de alguns ao longo da caminhada. Tem um papel primordial na relação terapêutica. A importância da transferência, alguns benefícios, olha, acesso a emoções reprimidas, ela vai permitir acessar. Exploração de relacionamentos passados. Quando se experimenta a transferência, você revive emoções reprimidas, você revive relacionamentos passados. Experimentar a transferência é experimentar a mudança de padrões de comportamento. Muitos adultos, profissionais, casados, nosso pessoal que está aqui fazendo curso, nós temos comportamentos padrões, cuja natureza, cuja explicação pode ser procurada na origem, nas experiências da infância. Quando os comportamentos padrões são positivados, afirmativos, alimentamos esses padrões. Quando os padrões de comportamento são traumáticos, nos levam a desencontros, nos fragmentam, nós temos que ressignificá-los. A transferência ajuda no desenvolvimento de habilidades de enfrentamento. Veja como é importante a experiência da transferência. Aqui, mais uma vez, aqueles candidatos a mercado, a serem profissionais em psicanálise. Atenção, análise pessoal é uma experiência da técnica, e nessa experiência da técnica, experimentar o fenômeno da transferência e da contratransferência é primordial. Benefícios: acesso a emoções reprimidas, explora relacionamentos do passado, interfere nos padrões de comportamento e desenvolve habilidades. O que seria contratransferência? Sentimentos, emoções e reações do terapeuta em relação ao cliente. A contratransferência faz parte do processo terapêutico e fornece informações valiosas. Avançando, a contratransferência é importante, tem o lugar dela. Que importância da contratransferência e papel da relação terapêutica. Então, contratransferência fornece informações valiosas sobre os sentimentos e reações do terapeuta, compreende melhor o cliente e suas necessidades emocionais, porque existe uma troca. Papel na relação: influenciar a qualidade e o sucesso da relação terapêutica e facilitar uma postura terapêutica neutra e imparcial. Atenção e alerta ao profissional, ao psicanalista, ao analista.
Vamos avançar um pouquinho. Por meio dessa relação entre terapeuta e cliente, a exploração dos problemas psicológicos se dá a exploração dos problemas psicológicos e favorece o crescimento pessoal. Benefícios da relação terapêutica e desafios. Avançando. A transferência é a chave, é a porta para a exploração do inconsciente. E a contra-transferência é um guia para o terapeuta nesse processo. Evidentemente, temos que admitir uma evolução ao longo do tempo dos dois conceitos, transferência e contra-transferência. No começo, transferência era vista como um obstáculo, depois Freud se dá conta da importância e ela passa a ser valorizada. A contra-transferência é reconhecida como parte inerente da relação. Outros teóricos ampliaram o conceito. Ela é uma fonte de insights, de saídas de caminhos. A supervisão clínica e análise pessoal, retornando e reforçando, ferramentas essenciais para o terapeuta. Finalmente, a transferência permite que o cliente explore suas emoções e relacionamentos, enquanto a contra-transferência fornece insights valiosos sobre a dinâmica da relação terapêutica. Um texto muito interessante, muito bom. Aqui eu fiz uma adaptação desse texto, mas no original vocês encontrarão sempre vídeos para aprofundar e ilustrar. Neste bloco, o bate-bola entre perguntas e respostas. Então, o que é a transferência na psicanálise? Temos uma ideia, por que ela é importante, o que seria contra-transferência, qual é o lugar da contra-transferência, relação terapêutica na psicanálise. Abordamos a importância da transferência e da contra-transferência na psicoterapia, como evoluiu o conceito de transferência e contra-transferência. Importância, finalmente chegamos às bibliografias. Vamos abrir a primeira para se ter uma ideia. São textos que ajudam a compreensão, contra-transferência como obstáculo ao tratamento, a importância do manejo da contra-transferência, um texto simples, mas que nos resgata o espírito dos dois fenômenos. Vamos pegar o de baixo. Um outro texto também, transferência versus contra-transferência. O que é uma coisa, exemplo, porque a transferência é um grande negócio, que é contra-transferência, um texto simples e interessante. Vamos pegar um terceiro texto, para se ter uma ideia. Esse aqui nós caímos novamente no mesmo, vamos pegar o último aqui. Esse aqui já tem uma leitura sobre o conceito de contra-transferência em Freud, Ferenczi e Riemann. Já é um texto de um nível médio e avançado de complexidade. Fica para aqueles que têm já pré-requisitos, já tem uma graduação em enfermagem, graduação em psicologia, graduação em outras áreas aí que permite acompanhar. Aqui um pensamento de Freud interessante, aquele que, como eu, desperta os piores demônios incompletamente domados no fundo da alma, deve estar pronto a não ser poupado da luta. Significativo. Voltamos de novo ao nosso material. Então aqui, aquelas questões básicas que ajudam a aprofundar a questão. Entramos no próximo bloco, já fechando nossa reflexão de hoje. Nossa 16ª aula sobre transferência e contra-transferência. Evidentemente, esse recurso é sempre um recurso inteligente, nos mostra sempre os dois lados da realidade. Limites e possibilidades, a transferência e contra-transferência. Vamos ao primeiro e vamos ao último pelo nosso tempo. O primeiro, identificação de padrões inconscientes. A transferência ajuda
identificar padrões inconscientes. Permite que o analisando reviva emoções e conflitos passados no presente terapêutico. Por exemplo, um paciente que inconscientemente busca aprovação do analista pode estar repetindo um padrão de buscar validação de figuras parentais. Então, aqui nós estamos vendo limites e possibilidades. Projeção de sentimentos passados. A transferência envolve a projeção de sentimentos do passado nas figuras atuais, no caso o analista. Isso pode limitar a percepção do analisando sobre a realidade atual. Por exemplo, um paciente pode sentir raiva do analista refletindo sentimentos antigos, direcionados a um pai ausente, por exemplo. Perfeito? Vamos aqui até o último. O último, necessidade da supervisão profissional. A supervisão profissional é essencial para garantir transferência e contra-transferência, protegendo tanto o paciente quanto o terapeuta. O exemplo, o terapeuta que procura supervisão ao sentir-se sobrecarregado pelas emoções de um paciente, assegurando o manejo apropriado da situação. Perfeito. Então, leiam com calma e vejam dos limites e das possibilidades. Ok? Vamos passar para um outro bloco. Neste bloco, nós estamos diante dos informes culturais e artísticos. É sempre aquele exercício de observar o fenômeno psicanalítico presente nas produções culturais e artísticas. Existe aqui uma proposta interessante, diversos, evidentemente que é um pacote grande, mas dependendo do seu interesse, se você gosta de cinema, ou literatura, ou teatro, ou música, artes visuais, série de TV, dança, fotografia, escultura, games, evidentemente que essa diversidade é justamente para oferecer aquilo que está mais próximo, necessariamente não é para fazer uso de todo o cardápio. Você escolhe o item que você tem mais identificação e veja uma das obras para um aprofundamento. Em termos do cinema, nós temos Gênio Indomável, explora a relação terapêutica entre um jovem gênio e seu terapeuta, com dinâmicas de transferência e contra-transferências. Nós temos o Método Perigoso, que é muito conhecido de vocês, relação Jung, Freud, Sabina, Spielrein, destacando a transferência erótica e contra-transferência. Gente como a Gente, também muito interessante. Na literatura, nós temos a interpretação dos sonhos de Freud. Esse daqui também é muito interessante. A interpretação dos sonhos, um clássico de Freud. Eu Nunca Prometi a Você um Jardim de Rosas, de Joanne Greenberg, muito interessante, entre uma jovem paciente e o terapeuta. A Redoma de Vidro, muito interessante, de Sylvia Plath, semi-autobiográfico. No teatro nós temos Ecos, de Peter Shaffer, é interessante, e é um desafio já complexo, né? A relação entre um psiquiatra e seu paciente adolescente. Temos Freud's Last Section, interessante também esse material, nós estamos na perspectiva ainda do teatro. Beckett, ou A Honra de Deus, também interessante, quanto à música. Viena, de Billy Joel. Análise, de Tom York, interessante. Terapeuta, de Cole. Então, conforme o seu interesse. Artes visuais, obras de Salvador Dalí, estamos pacificados em relação a isso. Sonho de Pablo Picasso também, temos vínculos. Fotografias de Man Ray, já comentamos com vocês. Com relação às séries, Os Sopranos, Tony Soprano.
em terapia, em treatment, já comentamos com vocês. Aníbal, interessante essa série também. Do ponto de vista da dança, aí o pessoal que é mais ligado a isso, vejam as propostas que nós temos aqui, o Lago dos Cisnes, Swan Lake. Temos performance de Pina Bausch, coreografias e Gisele. Fotografias, não falamos ainda de Cindy Sherman, interessante. A série Francesca Ullman, explora temas da identidade, e Diana Arbus. Escultura, obras já comentamos de Louise Bourgeois. Aqui o Museu de Freud, Sarah Lucas, interessante, esculturas de Giacometti. Com relação a games, aí não é a minha área, mas quem tem atração por isso. Aqui nós temos 3 obras. Persona, esse aqui é interessante, eu tive acesso aí a uma resenha. O Silêncio da Montanha, a série de jogos explora temas de trauma, culpa, inconsciente, papapá. Aqui também The Legend of Zelda, embora não explicitamente freudiano, pode ser interpretado sobre a ótica da psicanálise. Perfeito. Aqui vocês têm uma provocação. Em escolhendo apenas uma, já é o suficiente. Uma para sentir o gosto dessa questão da transferência e contra-transferência. Uma obra apenas para sentir o sabor, o sentido. Caso você tenha mais tempo para se dedicar, fique sempre à vontade. Vamos mudar o bloco. Finalmente, não mudamos o bloco, 1 minutinho apenas. Consegui localizar os exercícios, então vamos em frente. Apenas o primeiro exemplo e o último exemplo, como nós sempre fazemos nas nossas aulas. Então, é um exercício provocativo, é um exercício recomendado, sempre ajuda. Cada um veja o próprio tempo à disposição, veja se o assunto é de interesse, mas vale a pena um mergulho, ou na totalidade, ou em parte dos exercícios, ou em um dos itens dos exercícios. Vamos pegar apenas o primeiro e o último, reconhecendo padrões de relacionamento. Liste relações significativas do passado e identifique padrões de comportamentos. Padrão é aquele que sempre se repete. Exemplo, perceber uma tendência a buscar aprovação em relacionamentos semelhante à dinâmica com um dos pais. Reflita sobre como esses padrões se manifestam nas relações atuais. Exemplo, notar como a necessidade de aprovação influencia a interação com colegas de trabalho. Exercícios provocativos. Vamos ao último. Exploração de valores e crenças. Liste seus valores e crenças fundamentais e explore suas origens. Interessante. Exemplo, valorizar fortemente a independência e perceber que isso vem de um medo de abandono. Curioso. Segundo, reflita sobre como esses valores e crenças afetam suas relações atuais. Reflita como seus valores e crenças afetam suas relações atuais. Exemplo, entender que a ênfase na independência e na autonomia pode, às vezes, levar a um isolamento em relacionamentos. É o preço que temos a pagar. Perfeito? Com isso, nós estamos a fechar aqui o último bloco. Pessoal, então estamos a encerrar o nosso 16º encontro. Transferência e contra-transferência. Existe um farto material para estudos. Tenham sempre paciência, tenham sempre cautela. A ideia não é de acumular informações sobre informações. O importante é que cada um
se dê conta do que é possível fazer, do que é possível estudar, de acordo com o próprio tempo. Eu entendo a dinâmica de trabalho, de sobrevivência, de luta pela vida. Importante garantir uma rotina periódica, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 hora por semana, meia hora por semana. O importante é garantir a rotina para que a rotina possa dar conta do propósito do estudo. Esse material apresentado a vocês é um bom material. Olhem com carinho, estudem com carinho. E termino com o nosso bom dia de hoje. Vamos ver se eu consigo acionar o Telegram. Bom dia. Vamos falar hoje do amor incondicional. Aquele amor que rompe as fronteiras. Fomos programados para amar, impondo... Bom dia. Vamos falar hoje do amor incondicional. Aquele amor que rompe as fronteiras. Fomos programados para amar, impondo condições. Na maturidade da vida, nós passamos as fronteiras, passamos a ir ao encontro do outro, passamos a nos preocupar com o bem-estar do outro. Amor incondicional é esse altruísmo. Amor incondicional é esse movimento, em primeiro momento, sentimento, e num segundo momento, um comportamento instalado. Ir ao encontro do outro de modo desinteressado é amar de modo incondicional. Isso nós chamamos de transcendência. O amor flui pela natureza do coração. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Bem, com isso nós encerramos o nosso trabalho de hoje. Perfeito? Bom estudo, bom trabalho.